Oferecimento CIEAM. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat. No programa de hoje nós falaremos sobre os atuais instrumentos em favor da conservação ambiental. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. Sustentabilidade é um termo que vem sendo muito utilizado e visa explorar áreas ou recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente. Segundo o mapa de desmatamento da Amazônia, os níveis de pressão sobre a floresta vêm reduzindo e nos últimos anos o Brasil baixou em 75% a incidência de derrubadas na região. Entretanto, estados como Pará, Mato Grosso e Rondônia possuem altos índices de desmatamento, por ter uma economia agrícola e mineral. E para falarmos deste assunto, nós convidamos hoje o engenheiro florestal, pesquisador sênior e fundador do IDESAN, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, o Mariano Senão, o nosso grande amigo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Mariano. É um grande prazer, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma satisfação enorme poder estar conversando com você durante esse programa. Mariano, o IDESAN é uma instituição já bastante reconhecida aqui na nossa região, apesar da sua juventude, mas eu queria que você contasse um pouco da história, em que momento surgiu, qual é a missão do IDESAN em favor da conservação ambiental. Legal. Bom, o IDESAN ele surgiu em 2004 no papel, em 2005 nós conseguimos iniciar suas atividades e foi quando eu fui convidado por um grupo de pesquisadores locais, pessoas que atuavam na área de meio ambiente, e na época teve um apoio muito forte do ex-secretário de Meio Ambiente do Amazonas, professor Virgílio Viana, e surgiu com a motivação de promover a agenda de meio ambiente com viés muito voltado para a produção, para o desenvolvimento sustentável. Até aquela época era muito forte a atuação de instituições voltadas à pesquisa em meio ambiente, mas tinham poucas organizações voltadas para a aplicação prática do conhecimento no desenvolvimento econômico, social e ambiental dentro do Estado. Hoje você me disse que já são 35 pesquisadores, né? Foi uma taxa de crescimento comparada talvez mais rápida até do que a da China, né? Mas foi assim a evolução. Nós começamos pequenos e hoje estamos muito felizes com possuir uma equipe multidisciplinar, super motivada e a tendência é continuar com o nosso trabalho. Hoje não atuamos apenas no estado do Amazonas, atuamos também em outros estados e até em outros países. E quais foram os avanços que o IDESAN constatou na agenda ambiental da região amazônica nos últimos 10 anos? Bom, o primeiro deles, acho que o mais significante, foi a redução sucessiva das taxas de desmatamento, que ainda que não afetaram muito o estado do Amazonas, foram muito fortes até 2006, 2007, eram muito fortes em estados como Pará, Mato Grosso, Rondônia. E o Amazonas conseguiu inverter essa tendência de desmatamento ao propor uma agenda de desenvolvimento sustentável, ou seja, promover o desenvolvimento do estado com outras alternativas econômicas. Então, acho que a redução do desmatamento é sem dúvida uma grande conquista. Agora, do ponto de vista estratégico e operacional, eu acho que a principal conquista foi a gestão ambiental dos estados. Então, houve uma descentralização da gestão que antes era feita basicamente pelo governo federal, passou para os estados. E aí, nesse sentido, o Amazonas nadou de braçada, implementou uma série de políticas inovadoras. E hoje o grande desafio é continuar implementando essas políticas num cenário um pouco mais favorável, ou seja, muito do que havia sido proposto, ele hoje está sob ameaça do desmatamento que voltou a subir, não só no Amazonas, mas também na Amazônia. Eu tenho até um dado que é do Amazon, do Boletim Ambiental do Amazon, segundo o qual o desmatamento da Amazônia cresceu entre 2012 e 2013 mais de 400%. Aqui no Amazonas, por exemplo, mais de 30%. Então isso preocupa, né? Isso preocupa, porque mostra para nós um alarme de que nós não conseguimos fazer o que nos propomos. Ou seja, o conhecimento de que a gente precisava encontrar uma alternativa para continuar desenvolvendo a economia da nossa região e, ao mesmo tempo, manter a floresta em pé, está sob risco. Não digo que foi uma derrota, mas é um sinal amarelo de que se nós não melhorarmos as nossas estratégias e, de fato, aumentar a qualidade de vida no interior, atrelada com conservação florestal, essas taxas podem continuar subindo daqui para frente. E, efetivamente, quais foram as contribuições proporcionadas pelo IDESAN para a política ambiental aqui do Amazonas?
Bom, nós tivemos uma grande felicidade de fazer parte do processo da construção da primeira lei estadual de mudanças climáticas, inclusive Brasil, na época, né? Você estava também no governo, na CEPLAN. Foi a primeira lei estadual dentro do Brasil de mudanças climáticas. E nesse sentido o Amazonas foi realmente pioneiro, foi seguido por uma série de outros estados que utilizam até hoje como referência todo o conhecimento que foi gerado no estado. E dessa lei se desdobraram uma série de outras políticas e programas, como o primeiro projeto de REDD do Brasil a ser certificado no CCBA. O REDD, para quem não sabe, significa redução de emissões do desmatamento e degradação florestal, que é um mecanismo inovador que busca exatamente isso, compensar financeiramente aqueles que se esforçam para reduzir o desmatamento e reduzir as emissões de carbono. E o Amazonas foi bastante pioneiro ao criar o arcabouço legal e fomentar a implementação do primeiro projeto implementado pelo governo do estado com o SDS, do qual o IDESAN fez parte da construção metodológica. Então, esses são alguns das conquistas que nós fizemos parte, e a gente ajudou também, entre outras áreas temáticas, a construir um pouco do regulamento sobre manejo florestal do estado, que hoje é bem inovador também para manejo de pequena escala. Outros estudos, como o da Lei de Reposição Florestal, que foi aprovado ano passado, precisa fazer alguns ajustes ainda. Temos trabalhado muito junto com o CEUC na implementação de unidades de conservação. Esse foi um pouco da agenda que nós tivemos um histórico de atuação, e hoje temos focado muito na produção rural sustentável. Então, no sul do Amazonas, a gente tem trabalhado com pecuária e agricultura familiar. Então, estamos muito felizes de estar conseguindo alguns objetivos interessantes. Numa zona de muita pressão fundiária, problemática em todos os aspectos, em que o Estado brasileiro às vezes parece ausente, né? Exato. Ali na beira da Transamazônica, a gente tem visto agora um conflito muito forte entre os índios Tenharim com produtores rurais, ali da região onde a gente já trabalha em Apuí, mas um pouco menos, mas principalmente com o Maitá e o Santo Antônio do Matupi, ali no quilômetro 180, que é Manicoré. Lá, acho que assim, a grande diferença entre lá e o que a gente fala aqui, o Amazonas das Águas, que é onde a gente conhece aqui, onde tem muita... Assim, a pressão lá é diferente. Aqui a economia ainda é baseada no extrativismo e principalmente no desenvolvimento da Zona Franca. Lá não, ela é prioritariamente rural e por produção rural, vê-se desmatamento. Então ali o corpo a corpo tem que ser muito presente. E assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas iniciativas inovadoras em favor da conservação ambiental da Amazônia. Até já. Oferecimento CIEAM.